Meus amigos, hoje é dia de definição, né? O caminho de um possível hepta, e só o Cruzeiro pode pensar nesse tipo de caminho de heptacampeonato da Copa do Brasil, está traçado. O Cruzeiro vai enfrentar o Corinthians nas semifinais da Copa do Brasil, jogo de ida no Mineirão, no dia 10 de no dia 10 de dezembro, e o jogo da volta 4 dias depois, no dia 14 de dezembro, conforme vocês estão vendo aí, né, na nossa arte, muito bem preparada mais uma vez por todo o nosso staff aqui da Samuca TV, em uma eventual final, o Cruzeiro conseguindo conseguindo passar pelo Corinthians, o Cruzeiro também já sabe que vai decidir fora de casa, no Rio de Janeiro, já que a outra semifinal é disputada entre Vasco da Gama e Fluminense. E aí veio aquela pergunta, né? Aquela perguntinha sempre de praxe, né? Vou começar com você, Caio Fábio. Decidir em casa ou fora, o que é melhor? Valu, para mim sempre é melhor decidir em casa. Eu prefiro que a decisão seja em casa, então, por óbvio, não me agradei muito do sorteio, mas é aquela coisa, né? Para quem quer ser campeão, tem que estar preparado para qualquer cenário. Cruzeiro e Corinthians historicamente formam grandes embates, e eu não tenho a menor dúvida de que não vai ser diferente na semifinal da Copa do Brasil de 2025. Cruzeiro já conseguiu classificações fora de casa, né? Até mesmo nessa edição. É claro que se tratando de Corinthians, de um time de Série A, tem um grau além aí de dificuldade, mas eu acho que o Cruzeiro tem plenas condições de fazer um bom resultado em casa. É fundamental o Cruzeiro aproveitar esse primeiro jogo dentro de casa para ir na Neoquímica Arena, forçar o Corinthians a sair mais para o jogo, também gerar aí um aspecto psicológico mais delicado para o adversário e garantir a sua classificação. No ano passado, o Flamengo, por exemplo, conseguiu ganhar uma Copa do Brasil, eliminando o Corinthians em casa, né? Eliminando o Corinthians na Neoquímica Arena e vencendo o Atlético Mineiro na sua arena, tá? E um bom exemplo recente para o Cruzeiro seguir a escrita, então não fico menos confiante com esse sorteio, por mais que a minha preferência, sim, era de que o Cruzeiro decidisse no Mineirão. Eu acho que todo torcedor ele gosta de ter o seu time decidindo dentro de casa, né? E aí você, às vezes, dependendo do resultado que você constrói na primeira partida, o importante é você ter o apoio do seu torcedor ali do lado. Mas o Cruzeiro, dentro da própria Copa do Brasil, já conseguiu resolver, né, encaminhar alguma classificação dentro dos seus domínios, e aí depois foi para o estádio do adversário só para fazer aquele jogo ali para confirmar, e confirmou muito bem, né? Eu falo do jogo contra o Vila Nova, o Cruzeiro vence aqui por 2-0 e depois lá por 3-0. E aí acho que é ter essa inteligência de saber que você vai começar em casa, que você pode construir um bom resultado dentro de casa e levar essa pressão pro adversário. Muito se fala da pressão favorável, né, de ter o seu torcedor ao lado ali num momento de decisão, mas a gente sabe que naqueles cenários, se o Cruzeiro constrói um bom placar aqui no Mineirão e aí chega lá na Arena do Corinthians, no primeiro momento ali o jogo está aquele 0-0, o Corinthians sem criar, a atmosfera passa a ficar um pouco desfavorável para os donos da casa, porque aquele nervosismo ele passa para a arquibancada, né, e da arquibancada para o campo. Então, acho que o Cruzeiro tem condições de resolver ali, ou de fazer um bom resultado dentro do Mineirão, com o seu torcedor ao lado, e ir até a Neoquímica Arena para fazer um jogo e aí conseguir a classificação. É um estádio hostil, né? O torcedor do Corinthians costuma fazer uma pressão muito grande, o Corinthians costuma usar muito bem esse fator casa, mas o Caio Fábio lembrou muito bem, né? Tem um exemplo recente de uma outra equipe que eliminou esse Corinthians dentro dos seus domínios e depois foi campeã jogando fora de casa, né? Tendo que decidir o primeiro confronto nos seus domínios. Então, não é o resultado, a escolha, né, assim, do sorteio que eu gostaria, mas acho que o Cruzeiro tem condições de lidar muito bem com essa situação. Eu estava pensando bem, né? Mais cedo até eu falei, poxa,
Se o Cruzeiro chegar à final, eu gosto daquele cenário de, pô, decide fora, em caso de ser campeão, a volta para casa vira uma maluquice, né? Mas eu comecei a pensar em algumas coisas. Né? O que o Cruzeiro precisava de decidir em casa era contra o Atlético Mineiro do Cuca. Esse era um jogo em que decidir em casa era muito importante, porque a gente sabia o que ele ia usar de estratégia caso fosse o contrário. Né? Agora, dificilmente vai chegar em uma semifinal um time em que ele vai abrir mão de jogar, sabe? Mesmo, claro que não vai se expor muito, né? Dá para você tentar um jogo mais controlado. Mas com aquela postura que o Atlético Mineiro teve contra o Cruzeiro, naquele jogo do Brasileiro, eu não consigo ver nenhum time em semifinal fazendo isso. Porque é um risco, né? O Atlético lá, ele saiu com aquele 0-0 lá, mas esteve muito mais perto de perder do que de fazer gol, né? Então, por exemplo, o CRB veio aqui, não estou querendo comparar, veio aqui e saiu com 0-0, mas nem sabe mais ou menos como que ele saiu com 0-0, né? Porque foi bola na trave, foi pressão, teve lance para possível pênalti no Caio Jorge. Pô, uma vez ou outra você vai conseguir chegar. Então, não vejo. O Vasco vai decidir no Maracanã, né? Não vejo o Fluminense. E pelo estilo dos técnicos também, né? Não acho que o Dorival Júnior vai fazer algo nesse sentido. Então, assim como se fosse o caso de decidir em casa, o Cruzeiro teria espaço no jogo contra o Corinthians, independentemente de decidir em casa ou decidir fora de casa. Acho que isso não será fator determinante. E tem uma coisa, né? Quando você vai decidir fora, e claro, o primeiro jogo você também não vai querer se expor completamente, né? Você precisa fazer um jogo seguro na sua casa para você tentar uma vitória com uma certa, tendo segurança, né? E não se expondo completamente, porque tem um jogo lá na casa do adversário, né? Não quer dizer que quem decide em casa ele passa a ser o favorito absoluto num confronto assim. Então, acho que um ponto que é positivo é que você vai estar ligado o tempo inteiro, né? No que eu estou falando. Por exemplo, o Cruzeiro faz o primeiro jogo com o Corinthians e vence a partida. Você vai lá para o segundo jogo continuando focado, né? A não ser que você sapeque uma goleada num primeiro jogo, que é pouco provável, né? E aí você tem uma vitória simples, ou até mesmo por 2 gols de diferença, você vai mais ligado para decidir na casa do adversário, né? E diferentemente, tirando o fato que foi um clássico, né? Mas se você abre, joga fora de casa, vence o jogo, ainda mais sendo uma decisão assim, ou de semi ou de final, você vem para sua casa e ganhamos lá, então na teoria pode ter um relaxamento, né? O que não acontece geralmente quando você vai atuar, decidir, né, a vaga fora de casa, Balu. É uma questão, mais de 2.000 pessoas já com a gente aqui. Deixa o like aí, pessoal. Eu prefiro decidir em casa, mas é uma coisa assim, muito particular, né? Eu vou falar uma coisa de cada cenário. É porque na minha cabeça, o Cruzeiro aqui, perto da gente, no Mineirão, várias histórias de decisões aqui. Tava puxando enquanto os amigos falavam, né? Das 6 Copas do Brasil que nós temos, foram decididas aqui 4, é isso mesmo, né? E 2 fora, contra Palmeiras e contra Corinthians, não é isso? Então, o restante tudo aqui, 93 aqui contra o Grêmio, 2000 aqui, São Paulo, 2003 aqui, Flamengo, 2017 aqui, Flamengo. Agora, eu sempre me lembro de campanhas, de uma campanha, a gente acabou não sendo campeão, infelizmente, em 2009, da Libertadores, mas esse cenário que o Samuel acabou de falar, né? Quando um time consegue fazer o placar em casa e vai defender
entre aspas, né, dentro da Copa, esse placar fora de casa. Eu gosto de ver o Cruzeiro assim, principalmente quando o Cruzeiro tem um time com a maturidade que esse time está adquirindo durante a temporada, sabe? Quando você faz um resultado, acho que é fundamental no jogo de ida uma vitória, né? Não chegar lá, não que o Cruzeiro, se empatar aqui, então já era, não é isso que eu estou dizendo, mas eu gosto também quando a gente vai fazer o primeiro jogo em casa, mexe na vantagem, trazendo a nosso favor, seja placar mínimo, 2 gols de diferença, é um placar excelente, incrível, né? Disso aí para cima, então, nem se fala. Mas eu penso que tem que chegar no primeiro jogo e mexer na vantagem. Nem que seja 1-0, 2-1, preferência, repito, preferência pelo menos 2 gols de diferença, né? E quando o Cruzeiro sai para defender esse tipo de situação, é só pegar o histórico aí, vários títulos do Cruzeiro em Copas, do Cruzeiro saindo e defendendo bem, pô. Eu repito, eu sei que a gente acabou não sendo campeão, mas isso aconteceu muito. Vou pegar de uma campanha que a gente foi campeão, 97 na Libertadores, Cruzeiro fez muito isso, a maior parte dos jogos foi aqui no Mineirão primeiro e saía para defender fora e defendia bem, com time maduro, enfim. Eu gosto desse tipo de situação também. Então, sorteio para mim, eu e Samuca até no chutômetro ontem, né? O que você acha que vai dar? Aí alguns foram falando aqui, a minha expectativa era essa mesma, do Cruzeiro decidir fora, e tá tudo certo. Pois é, Samuca, a minha expectativa era essa mesmo. Ontem aqui na live. O pessoal tá calculando as probabilidades aí, viu, Valu? De sair ímpar 3 vezes, número 3 2 vezes em 3 escolhas. Aí isso a gente me incomodou um pouco. Aí a gente... Samuca. Você que é um cara da matemática, né, Samuca? Não, essa aí eu não consigo desvendar, não. Se eu tivesse lá, eu ia... Você tá que nem o Chaves. Essa é como a Sansa, que você sabe fazer com laranjas. As contas na matemática. Esse sorteio aí da CBF, velho, isso aí ele é bem lesco-lesco, sabe? Fica assim, ó. As bolinhas não mexem direito, velho. Sabe? Podia fazer, tinha que ser igual aqueles globos que tem lá, né, Samuca? Assim, arrumar um negócio parecido com sorteios aí que a gente vê de título. Bingo. A época você ia lá pro centro, lá quando podia. Não, eu não sou desse, não. Meu jogo sempre foi videogame mesmo. Essa de bingo, tô fora. O Rafa é que ia, né? Mas deixa abaixo. O Rafa que gostava muito desse tipo de coisa. Mas, cara, e aí, gente? Esse sorteio Não, mas vocês não ficam, não? O Cruzeiro já decidiu, por exemplo. 2017, o Cruzeiro decidiu contra o Flamengo no Mineirão, velho. Então, mas fica ali assim, ó. Pô, parece que a menina tá com preguiça, velho. Pô, tem que chegar lá e bagunçar tudo, jogar tudo no chão, pega de novo, aí vai lá e tira uma bolinha, velho. Que trem de ficar assim, ó. Samuca revoltado. Cara, eu, assim, já coloquei na minha cabeça, vamos decidir fora, porque se fosse o que acabou sendo, a gente realmente está muito bem preparado para esses duelos aí. E seguindo nisso ainda, né? Agradecendo aqui a imensa audiência, 2.300 pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai ler algumas mensagens. Selecionar uma mensagem ali do Ailton, que é como eu penso que deveria ser também o sorteio, né? E aí, pessoal? Claro que tá aí a gente já deu opinião. Vamos colocar o Jardim, o Samuca, não é isso? Para a gente ter a nossa opinião aqui, mas a gente quer ouvir o Mister, né? Falando a respeito desse sorteio. Com relação a felicidade de começar em casa, algumas eliminatórias, outras começamos fora, a última do derby começamos fora.
que o Lucas disse, o primeiro jogo, independentemente de ser... Nós já tivemos a felicidade de começar em casa, algumas eliminatórias, outras começamos fora, a última do derby começamos fora. É aquilo que o Lucas disse, o primeiro jogo, independentemente de ser em casa ou fora, é sempre um jogo muito importante, que aí pode dar um caminho para aquilo que será o segundo jogo. Por isso, na nossa casa, com certeza, vamos querer sair com um resultado positivo. É importante. É fundamental, na verdade, né? A gente conseguir aquilo que eu dizia agora há pouco, né? Mexer na vantagem, né? Começa ali, temos que, ao término dos primeiros 90 minutos, chegarmos a São Paulo, não da maneira que a coisa vai se iniciar no Mineirão, mas com uma vantagem debaixo do braço. Claro que quanto maior for essa vantagem, melhor para que a gente possa condicionar, como disse aí o Jardim, a segunda partida. E o fator mental, né? Sempre o Jardim fala da questão da atitude nos jogos. Começar com você agora, Pedro, é um fator muito importante também, além da questão do desgaste, né? Vai ser o mental e o desgaste, digamos assim, os maiores desafios para o Cruzeiro nesse confronto contra o Corinthians. A gente vai ter jogado um campeonato brasileiro aí de uma maneira muito intensa e a gente espera conseguir logo os objetivos dentro do Cruzeiro. Queria que você destacasse esses dois fatores, né, Pedro? A questão mental, nível de concentração e também a questão da gestão do desgaste do Cruzeiro na temporada. Ô, Valu, são pontos extremamente importantes, né? Quando a gente fala de conquistar, por exemplo, os objetivos do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro o quanto antes, até para que o Cruzeiro possa pensar ali na reta final, numa gestão mais tranquila do elenco. Você pode fazer alguns testes, dar alguma rodagem aos seus jogadores sem ficar muito focado no impacto que o determinado resultado pode ter para a sua campanha, para o seu objetivo dentro do brasileiro. E aí, entrando na outra parte, que é a questão do aspecto mental. Eu acho que é uma preparação que ela já começou e tem que ter começado a partir do momento onde o Cruzeiro se classificou em cima do Atlético Mineiro. A partir dali, você vai levando no Campeonato Brasileiro, mas em algum momento você precisa também de colocar, pelo menos, e aí eu tô falando dos atletas, tá? Na sua cabeça que ao fim do ano você vai ter um confronto importante de Copa do Brasil e que aí você precisa mentalmente estar equilibrado. A gente falou muito sobre isso depois daquele clássico, né? E aí porque muita gente falou sobre a revolta dos atletas com a questão da arbitragem. A gente entende em partes, mas quando a gente cobra esse equilíbrio dos atletas ali, essa inteligência emocional, né, que foi a palavra que no programa até a Amanda usou, é porque o Cruzeiro vai passar por talvez situações parecidas com essa na semifinal de Copa do Brasil. E aí não é igual um Campeonato Brasileiro que você pode ir ali talvez empatar e se recuperar. Não, na Copa do Brasil é um mata-mata, você tem que estar mais ligado, você tem que estar preparado. Essas coisas externas, elas não podem te machucar tanto ou gerar tanto desequilíbrio assim nos nossos jogadores. Então, acho que é um aspecto também que você lembrou muito bem que precisa de ser trabalhado de uma maneira bem forte desde já. Mesmo o Cruzeiro ainda se dedicando ao Campeonato Brasileiro, mas desde já alguns atletas e partes dentro do clube já irem também equilibrando esse lado emocional, pensando no que serão os confrontos da Copa do Brasil. Essa reta final de Campeonato Brasileiro, ela vai impactar a semifinal da Copa do Brasil, principalmente em relação ao objetivo que o Cruzeiro vai conquistar, e o que todo mundo espera é que o Cruzeiro se classifique de forma direta à Libertadores. Já há algum tempo temos enfatizado a importância disso pensando na semifinal da Copa do Brasil, né? Porque se acontece um desastre do Cruzeiro não se classificar à Libertadores de forma direta no Brasileirão, é claro que vai chegar para o confronto contra o Corinthians mais pressionado, né? Agora, se classifica, mesmo que não seja lá com tanta antecedência, que é o ideal, concordo com o Pedro, mas se o Cruzeiro consegue aí, pelo menos ficar no G4, ele vai chegar com mais leveza, né? Com um psicológico mais
tranquilo para encarar o Corinthians, que tem aí um Brasileirão bem complicado, né? O Corinthians ainda precisa somar os seus pontos para minar de vez a chance de rebaixamento. O Cruzeiro está em uma outra situação dentro do Campeonato Brasileiro. Então é importante ao máximo levar esses últimos 9 jogos. Inclusive tem um confronto aí contra o próprio Corinthians, né? Dentro dessas 9 partidas no Brasileirão, que o Cruzeiro leve com a maior seriedade possível e que possa buscar também estar saindo dessa fase de oscilação, né? O Cruzeiro tem oscilado bastante, principalmente em termos de desempenho. Tomara que consiga sair disso, porque certamente vai ser importante pensando em uma disputa de semifinal de Copa do Brasil. Ô, Valu, eu quero chegar nessa reta final aí, ainda brigando por algo a mais. Por que não sonhar? É claro que depende do domingo, né? Depende. Tô domingo, com você nessa. Domingo eu acho que decide aí, né? Se a gente vai conseguir seguir na briga ou se é G4 mesmo. Inclusive tá tendo Bahia Internacional, Bahia tá ganhando e ficando ali na 5ª colocação, né? Esse Inter tá doido para brincar de roda, né? Doidinho, né? Também, se a gente tivesse dependendo do Inter aí para ficar numa situação de G4 aí mais confortável também, ele tava... Sim, mas eu tô vendo. Tá lascado, né? Eu tô observando aqui alguns pares que estão muito afim de brincar de uma coisa diferente, mas não é o nosso caso não, Samuca. Eu torço pro Corinthians ficar nessa brincadeira aí também até o final. Também. Né? Até o finalzinho. Mas vamos ver, né? Como será essa reta final aí. Vai ser importante para muitos aí. O que cada um vai brigar, o que cada um vai poder se preparar. É claro que esse último jogo aí do Cruzeiro, né, lá em Santos, que aí você vai ter que voltar para casa para fazer a primeira partida. Lembrando, galera, que são datas base aí, né? Então, o jogo pode ser a ida tanto no dia 10 quanto no dia 11, e a volta pode ser tanto no dia 13 quanto no dia 14, da semifinal, né? Final, acho que aí caso passe, né? Aí é 17 e 21, né? Quarta e domingo mesmo, né? Então, isso. Vamos ver o que nos espera aí, viu, Valuzinho? Eu acho, nesse aspecto, assim, falando principalmente do fator psicológico, né? Eu celebro muito essa Copa do Brasil ter ido parar lá em dezembro. Eu vou explicar o porquê. Esse time, quando ele chegar nesse jogo contra o Corinthians, ele vai ter passado por várias situações durante o ano. Várias situações. Várias vivências, várias fases muito boas, como a fase dos 11 jogos dentro do Campeonato Brasileiro sem ser derrotado, aquela sequência também de 7 jogos ali de agosto a setembro, né? Foram 7 jogos sem perder, começou com o Mirassol, aí ganhou do Inter, aí venceu o Atlético Mineiro 2 vezes, venceu o São Paulo, venceu o Bahia, venceu o Red Bull Bragantino, acabou tendo essa série quebrada lá no Vasco. Então, é um time que ao longo da temporada, os desafios que foram sendo colocados foram vencidos, né, os na Copa do Brasil, passou por diversas situações no Campeonato Brasileiro, ainda que seja um campeonato de pontos corridos, mas enfrentou grandes adversários e o ápice dentro do ano de 2025 é o ápice do trabalho do Jardim, porque estamos falando de um trabalho que iniciou no mês 2 e o Cruzeiro vai decidir uma vaga na final, para a final da Copa do Brasil no mês 12, né? Então, assim, dentro da mesma temporada é o máximo onde o trabalho dele poderia chegar. Então, eu conto muito com essa capacidade dele, dos jogadores terem absolvido situações importantes durante toda a temporada. Ainda temos essa reta importantíssima aí. Então, eu vejo com bons olhos, assim, né? Esse time amadureceu bastante até dentro da própria Copa do Brasil, né?
depois daquele duelo ali contra o CRB, mesmo sendo adversário de segunda divisão, mas ficaram lições importantes ali, né? E o Cruzeiro já foi de uma outra maneira para o confronto contra o Atlético Mineiro. Então, eu vejo com muitos. De maneira positiva, né? Acho que o fator mental pode chegar mais forte do que em qualquer outro momento da temporada neste duelo contra o Corinthians, exatamente por ter uma construção durante toda a temporada 2025.